Voltamos com o Papo de Mulher. E o nosso entrevistado de hoje é o psicólogo Douglas Gutenberg Cândido. Douglas, homem chora? Chora. Chora, né? Chora. E deve até chorar. Deve chorar, né? Deve, porque chorar faz bem, traz alívio à dor, traz alívio à emoção. Mas o homem é criado para não chorar, né? O homem não chora, não tem isso. Por mais antigo que isso seja, o inconsciente ele traz isso ainda, né? Se eu chorar, eu fico frágil. O homem chora menos do que a mulher. Como eu disse, o homem ele tem uma tendência a mais à racionalidade, até por uma questão de proteção, para que seja forte. A mulher é mais sensível, então é mais comum ver a mulher chorar. Então também tem esse lado. Vamos colocar da seguinte forma: sensibilidade ou fragilidade? Uma coisa são diferentes, sensibilidade Sim. e fragilidade. Eu posso chorar por ser sensível, por perceber o outro, perceber a minha emoção, e estar emocionado, chorar tanto de felicidade quanto de tristeza. A fragilidade, ela me traz umas outras sensações de não dar conta, de ser incapaz, de não suportar, de querer desistir. Então é diferente, né? O que me faz chorar. Por que dessa comparação que eu te perguntei? Justamente, quando a mulher vê um homem chorar, o que ela pensa? Esse homem é muito frágil, esse homem não é forte, esse homem é um fraco. E na verdade ele é só apenas sensível. Ele pode estar sendo simplesmente sensível, chorando porque está enxergando o outro. A sensibilidade, ela é uma emoção, uma sensação, um sentimento, né? Que faz com que eu me perceba ou estou percebendo o outro. E ela é super importante para um relacionamento. Eu ser sensível significa eu perceber o outro na sua fragilidade, pode ser, ou na sua felicidade, ou na sua alegria, tristeza. E isso faz com que eu possa ajudar ou que eu entre. É quase que a sensibilidade me faz viver um pouco a pele do outro. Quando eu consigo me colocar no lugar do outro, isso é ser sensível, porque eu percebo esse outro. E também é para se perceber na minha dor, na minha alegria, na minha felicidade, e isso me faz ter um resultado muito positivo na minha vida se eu consigo me perceber. Para isso eu preciso da sensibilidade, para isso da inteligência emocional. E o frágil me traz essas outras. Por como eu disse, o homem não chora, não é um ditado muito antigo, de um tempo muito machista, que a mulher, e tanto a mulher quanto o homem, continua trazendo isso no seu inconsciente. Então, por um preconceito, ela acaba agindo dessa forma. Pode ser uma fragilidade, o homem também pode ser frágil, né? Como a mulher procura um homem de pegada, um homem de proteção, um homem forte para ela, ela acaba achando que um homem chorar, ele é frágil. Homens do Brasil, é sensibilidade e não fragilidade. Mulheres do Brasil, né? Também, porque homem chorar pode ser sensível e não significar que ele é frágil, é simplesmente sensível. E às vezes é o que a mulher mais quer, não quer um homem sensível. Douglas, agora me responde uma coisa: o que se deve às mulheres, não é só mulheres, homens, tem gente muito carente, né? O pessoal está reclamando muito de carência, muita depressão. Vamos pensar a nova formação, né, da sociedade faz com que eu tenha menos tempo para viver com o outro. Existem crianças, vamos pegar, que a agenda delas é mais cheia do que dos pais. Então ela acorda de manhã, vai para a escola, chega, almoça, vai para a natação, vai para o inglês e costuma chegar mais tarde em casa. O afeto, o primeiro lugar de afeto que nós temos é nessa relação familiar. Com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, é assim, né? Então, não significa que a mulher trabalhando, que é uma questão que traz muita culpa para a mulher, às vezes, na relação com o filho, que ela está deixando o filho e o filho vai ficar ali carente. Pode ser presente ausente. É difícil pensar ser presente ausente ou ausente presente.
Porque o que eu posso? Eu posso estar do lado de uma pessoa e não ser presente para ela. Emocionalmente falando, ou psicologicamente falando, eu posso estar longe dela e ser muito presente. Quantas vezes eu acredito você, imaginava assim, se meu pai souber que eu estou fazendo isso, ele me mata ou ele me espanca. Isso é uma presença inconsciente. Meu pai não está do meu lado para me impedir de fazer e eu não faço. Então falta criar isso. Isso é uma questão afetiva, dentro dessa relação primária que é na relação familiar. Como cada um tem seu horário, vive seu tempo dentro de casa, não se encontra, porque dê os jantares, o almoço na mesa onde você se conversa, onde você... Eu falo carente, até a carência, porque hoje um relacionamento de uma semana, um mês, uma ficada, às vezes não deu certo, não prosseguiu, não vingou. Não vou dizer que só as mulheres não, porque também é perseguição demais, né? Sim. Mas o ser humano sofre, tem gente que sofre com aquilo, gente, mas era só um mês, vocês mal se conheciam, mas a pessoa se apega àquilo como se fosse a tábua de salvação da vida dela. Quando me falta sustentação ou algo que me dê uma sustentação, eu procuro idealizar. O que é idealizar? Eu transformo algo como ideal, aquilo para minha vida, só vou ser feliz se eu tiver isso. Isso é idealizar algo. Então os relacionamentos, como eu estou carente, o primeiro que chegar, eu idealizo ele como salvador, como vai ser o que vai me trazer a felicidade. E a felicidade também é uma questão interna. Eu faço ser feliz junto ao outro. Existe esse processo. Então o problema da idealização é que está. Por isso sofre. Vou usar aqui, a paixão é uma idealização. A paixão é um preconceito, só que positivo. A paixão, no momento que eu estou apaixonado, eu só vejo as partes boas do outro. O preconceito não é só ver uma parte do outro. A gente é acostumado a perceber o preconceito como só ver a parte ruim. Mas a paixão é um preconceito, só que onde se enxerga a parte boa. E é uma idealização, da mesma forma da parte ruim. Então eu fico sempre apaixonado. E é tudo intenso, de certa forma. Mas também tem prazo curto. Isso é muito perecível. Um relacionamento não tem que viver de paixão. Não, aí que tá. Às vezes a pessoa também vê as coisas ruins, o outro lado, o lado ruim, mesmo sabendo que é ruim, ainda queria. Eu chamo isso de carência. Muita carência em excesso. Sim. É tão difícil a gente mensurar, mas é sempre o sentimento, a emoção maior, ela comanda. Se eu sou muito carente, talvez eu suporte muito mais situações negativas do outro. Mas tem outras questões. Vou pegar um exemplo. Eu trabalho, vivi e trabalhei já com comunidades carentes, em vários locais, trabalhando com criança e tudo. E é muito perceptível, por exemplo, no meio de uma comunidade carente mesmo, essa figura onde o machismo impera. Então, às vezes, a mulher sem um homem numa favela, num lugar, ela não é bem vista, por exemplo. Então ela precisa ter esse homem. E às vezes ela suporta apanhar, ela suporta traição, ela suporta muito para não perder esse homem, porque socialmente, aquela regra social ali dentro faz ela não ser vista de uma forma pior. Então isso é maior do que até o próprio sofrimento dela. Isso são questões que a gente vive sociais. Então o sentimento, a emoção, aquilo que a minha carência ou a minha idealização for maior do que até o próprio sofrimento, eu permaneço junto com o outro. Eu apanho, a mulher, quantas mulheres apanham e não deixam o marido? Ou é humilhado, o homem, quantas vezes o homem é humilhado e também não deixa a mulher? Justamente porque tem algo maior do que aquela humilhação que ele está se passando. A minha carência é maior, ou a regra social é maior do que isso. É uma falta, de certa forma, de percepção de si, do que me faz feliz. Porque é como se eu visse, eu sem ele, o ditado bom, fala assim, ruim com ele, pior sem ele. Porque tem algo maior do que
aquele momento ruim ou a situação que eu estou vivendo. Então a carência ela é grande por falta de afeto, de relacionamento, né? Que a gente vê hoje. Douglas, muito bom, papo muito bom. Nós vamos ter que continuar isso em outro programa. Sim. Gostei muito e tenho certeza que o pessoal de casa também gostou, né? Foi um prazer estar aqui novamente com você. Estou à disposição. O prazer é todo nosso, né? Você é sempre bem-vindo. O Douglas em breve voltará ao programa. E quem tiver alguma pergunta, envie um e-mail para o nosso programa e papodemulher@hotmail.com.br. O e-mail do Papo de Mulher tem o BR no final, não se esqueçam. Muito obrigado, nós nos encontramos uma próxima vez. Como o Papo de Mulher não tem fim, nos encontramos no próximo domingo às 20h30. Lembrando que as reprises acontecem às terças-feiras às 17h30 e às quartas-feiras às 20h30. E você que deixou de assistir algum programa nosso, acesse www.veradarmancef.com. Dá uma passadinha por lá, o nosso site está de cara nova. Ótima noite para vocês.